Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre e pretendo aqui ajudá-los na resolução de algumas questões do Enem 2020. Vamos lá, então? Essa questão é a questão 139, que fala sobre razão também. Ela apresenta aqui um enunciado por meio de gráficos, né? E pede para que a gente escreva a razão entre duas medidas aqui. Então vamos ver do que se trata. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como método nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, aqui ele já dá a forma que você deve calcular a razão para fazer a comparação entre essas diferentes técnicas que ele utilizou, né, para medir a eficiência do trabalho naquela empresa, ok? Então, veja só. E aí ele vem com o primeiro gráfico aqui, dizendo que esse gráfico é de peças produzidas. Então, no primeiro dia, foi produzidas 800 peças, né? No segundo dia, 1.000. No terceiro, 1.100. No quarto, 1.800. E no quinto dia, 1.400. E um segundo gráfico mostrando as horas de trabalho em cada um desses dias. Então, no primeiro dia foi trabalhado 4 horas, no segundo 8, no terceiro 5, no quarto dia 9 horas e no quinto dia 10 horas. Então, o que acontece aqui? A gente vai relacionar, conforme ele já sugeriu aqui no enunciado, respeitando o que ele pediu, nós vamos verificar a eficiência dessa metodologia de trabalho relacionando o quê? A razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Claro, cada um no seu dia, Por exemplo, qual que é a razão obtida no primeiro dia de trabalho? Então, no primeiro dia de trabalho, o que aconteceu? Ele produziu 800 peças, E trabalhou 8 horas para produzir essas 800 peças. Então, qual é a razão entre o número de peças produzidas e a quantidade de horas trabalhadas? Então, você vai fazer o quê? Razão é uma divisão, É uma fração. Então, 800 sobre 4, correto? E aqui, 800 sobre 4, quando você divide isso aqui, 800 dividido por 4 vai dar 200. Então, está aqui a razão do primeiro dia de trabalho, ok? E aí isso a gente vai fazer com todos os dias, E observar qual foi a razão, comparar a razão e aí poder dar a resposta, Então, no segundo dia de trabalho, ele produziu 1.000 peças, Ele produziu 1.000 peças, E eu vou escrever a razão da mesma forma, O número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. E aí, no segundo dia, ele trabalhou 8 horas para produzir essas 1.000 peças. Então, vai ficar 1.000 dividido por 8. E 1.000 dividido por 8, você vai dividir e vai ver que vai dar 125. Então, o que você observa aqui? Você observa que no primeiro dia houve mais eficiência, Eles produziram 800 peças, mas trabalhando 8 horas. Então, a razão aqui deu 200, que é um número maior que 125. Então, até o momento, o primeiro dia está sendo mais eficiente. E eu vou fazer isso agora com o terceiro dia, que ele produziu 1.100 peças, E no terceiro dia ele trabalhou 5 horas. Então vai ficar 1.100 dividido por 5,
Você dividir no 1.100 por 5, você vai notar que isso vai dar 220. Então, o que acontece? Ó, já tem uma razão maior entre essas três aqui, né? Então, a metodologia do terceiro dia está sendo mais eficiente. Agora, o quarto dia, você vai fazer quantidade de peças produzidas, 1.800, dividido por a quantidade de horas trabalhadas no quarto dia. E dividindo 1.800 por 9, vai ter 200 também, né? Essa metodologia ficou igual à do primeiro dia, né? 200. E por último, a metodologia no quinto dia, ele produziu 1.400 peças, trabalhando 10 horas, né? Aí, você, efetuando isso aqui, você vai ver que vai dar 140, correto? Então, comparando, né, essas razões, a maior, né, é aquela que gerou mais eficiência. Portanto, foi a metodologia do terceiro dia. Gabarito, então, a questão alternativa C. Beleza? Então tá aí mais uma questão do Enem, questão 139. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, faça alguma pergunta aí que a gente vai respondendo, ok? Um abraço e até mais.